Sabe, agora eu estava pensando aqui, enquanto eu como uma goiabinha, e não sei por que me veio à mente, não sei exatamente o que despertou, mas o quanto nós somos, eu já fui muito, hoje busco melhorar. O quanto nós somos apressados para um entendimento da palavra. Sabe quando você lê um versículo, quando você está recentemente andando com Cristo e você lê e tem aquela sede, aquela fome, lê, como uma criança que vê aquele doce, vamos dizer assim, e quer comer ele, sabe que tem outro doce e quer comê-lo, enfim, você vai passar mal, literalmente, vai passar mal. Tem momentos em que você compreende aquela mensagem que é para o tempo certo, para o momento certo para você. Mas quando você se apressa, e até tem uma passagem bíblica, eu acho que é em Eclesiastes, que fala que nós não devemos nos apressar na presença de Deus. Nós temos de ter um amadurecimento para saber que há um tempo e que nós vamos seguir e buscar seguir este tempo. Cada coisa no seu tempo, no momento certo, porque aí você vai conseguir discernir, não pelos teus conhecimentos, porque quando você busca e quer mais e mais e mais e mais, aquilo ali está sendo discernido, está sendo feito pela tua vontade, pelos teus conhecimentos, pela tua maneira. E eu já vou fazer uma analogia aqui com relação aos estudos, né? Às disciplinas na escola, ao curso, não é, do estudo. Mas vamos continuar aqui nesta parte com relação, né, a nós nos apressarmos na presença. Quando nós, volto a dizer, principalmente quando nós estamos no início da caminhada com Cristo, principalmente no início, mas não quer dizer que isso não aconteça e vá acontecendo depois também. Só que de uma maneira diferente, você vai aprendendo, você vai amadurecendo. Porque logo de início, quando você recebe a palavra, você se converteu, você está ouvindo, mas os seus parâmetros ainda são muito distantes de Deus. Se é que nós podemos achar que hoje nossos parâmetros estão mais próximos. Quiçá que seja assim, né? Que estejamos mais próximos com relação aos nossos parâmetros, aos parâmetros de Deus. Mas nós começamos a fazer 8 ou 80. E aí há uma exclusão em que você pode ficar meio que fanático, né? E diga-se aqui que fanatismo não é só com relação a crenças religiosas, tá bom? O fanatismo é tudo aquilo que geralmente é com crenças religiosas, mas é tudo aquilo que você acredita realmente que seja isso ou aquilo. Você não considera, e não estou dizendo aqui também abrindo margem para considerar pecados ou etc. Extingue isso da sua mente, tá? Não é por esse caminho também. Mas sim no sentido de ver e buscar entendimento no Espírito Santo de acordo com o que ele vai nos revelando. Até tem uma passagem que diz, não é? Sobre a porção, sobre a revelação do Senhor, né? Que cada um vai trabalhando naquilo que o Senhor lhe deu, não naquilo que ele não tem ainda. Porque senão nós vamos fazer acepções. E aí nós não estamos agindo conforme o Senhor Jesus agiu. E então, nós não vamos estar agindo como o Senhor Jesus agia aqui. Lembra-se da passagem da mulher adúltera, não é? Em que existia ali a lei, tá? E só que a interpretação da lei, e é por isso até tem um vídeo sobre os entendimentos, que nós temos que tomar cuidado para ficarmos na palavra. E não que alguns entendimentos não estejam corretos e à luz da palavra de Deus, mas que o fim deste entendimento, que o que nós precisamos, o mote, a intenção é a palavra de Deus, é guardá-la, né? Para que a gente não saia nem para a direita e nem para a esquerda, para que a gente permaneça nela e ela possa ser aplicada em diversas situações da maneira como o Espírito Santo quer agir, tá? Mas voltando então
ao que nós estávamos falando. Ali nós víamos, né, nesta passagem, que existia a lei, mas a interpretação dela era isso ou aquilo. Então, o método, e aí também podemos fazer a analogia aí com o que eu vou dizer sobre o estudo, com relação à escola mesmo, a forma de ensinar, o método nós precisamos buscar em Deus. E para isso não é apressadamente, para isso não é do nosso conhecimento. Os métodos que nós aplicamos, por exemplo, que eu aplico em sala de aula, muitas vezes são do meu conhecimento. Mas claro que eu busco inspiração no Espírito Santo, que eu peço para que ele me guie também. Mas nós trabalhamos muito com os métodos que estão palpáveis, que foram estudados, que estão em livros. Mas, com relação à palavra de Deus, mais ainda nós temos que buscar a presença de Deus para que aquele método seja aplicável de maneira correta, de maneira sábia. Assim como o Senhor Jesus aplicou o método ali quando aquela mulher adúltera foi pega e quase foi apedrejada. Se o Senhor Jesus não intervisse no momento, porque ele sabia, não era até se Jesus não intervisse no momento, ele sabia daquele momento que iria acontecer, ele sabia como proceder. Tanto é que ele disse àqueles homens que estavam ali, que queriam cumprir a lei, porque existia lei e era lícito, né, esta lei ser cumprida, ainda mais que era a lei de Moisés, né, segundo o próprio Deus ordenou, que era para ser apedrejada, mas o Senhor veio para, não para mudar, para abrogar, mas ele veio para quê? Para melhorar esta lei, né, para dizer, olha, este método que vocês estão fazendo para aplicar esta lei, vocês precisam ter uma sabedoria. E ali Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então nós podemos ver um método. Então não sei se você está me entendendo, enfim, né? Espero que sim, que o Espírito Santo venha trazer o entendimento com relação a isso. Nós temos a palavra de Deus, mas a forma como interpretamos à luz do Espírito Santo, ela não se dá apressadamente. Ela se dá através das experiências da sua vida, das experiências que você teve, daquilo que você viu, daquilo que você ouviu. Você tem que reconsiderar e saber como você vai fazer a vontade de Deus, usando a palavra de Deus, de que forma, de que modo e em que tempo. E isso só quem traz para nós é o Espírito Santo com o tempo. Não é sabermos ali a teoria, não é como nós lemos um livro, o aluno, por exemplo, agora vamos entrar na analogia, lê um livro, estuda e vai lá e aplica na prova. Com relação à palavra de Deus é um pouco diferente. Ela requer um método, não há uma fórmula, né, pronta que você aplica à pessoa, porque se fosse assim, todo mundo, ao ouvir a palavra de Deus, nunca mais erraria. Entraria a forma que é a palavra de Deus, se fosse assim, tá? E que muitos às vezes querem que seja assim, mas não é, né? A palavra não é uma forma que você coloca, não é uma roupa que você coloca, e a partir daquele momento, então, você vai reproduzir tudo aquilo que a palavra diz, não. Então, veja bem que precisa de tempo, precisa de método, e por isso que a palavra diz, não se apresse. Claro que tem outras, podemos aí levar para outras visões, outras comunicações acerca desta palavra, tá? Mas ela se aplica também para nós não nos apressarmos no entendimento. Então, voltando ali para a mulher adulta, nesse exemplo, né? O Senhor Jesus disse no final, vai e não peques mais. Então, o Senhor ali reconsiderou. Qual era a aplicação? Era morrer apedrejada. Isso é o que dizia na lei. Ah, mas foi o próprio Deus que criou a lei. Sim, mas o método, a interpretação, a revelação dessa palavra, eles não tiveram. Como hoje muitos e muitos de nós, infelizmente, não temos. Mas nós temos de procurar ter. E para isso acontecer, nós precisamos refrear. Nós precisamos pensar. Nós precisamos ser prudentes. Buscar a prudência. Porque senão nós erramos também. E claro que vamos errar até o último dia. Ninguém vai acertar. Quem acertar 100% já vai ser levado. Agora, quem continua aqui, eu, você que está me escutando, nós estamos aprendendo. E precisamos aprender.
Outro exemplo que nós podemos citar, né, com relação ao método e cuidar, no caso desses extremismos, ou levar a letra ao pé da letra, não é verdade? A palavra ao pé da letra. Também está na palavra de Deus, que a letra mata, mas quem é que vivifica, quem é que traz vida, quem é que transforma? É o Espírito. Então nós, enquanto homens, muitas vezes queremos e somos levados a essa tendência do conhecimento, da sabedoria humana, que para mim, na verdade, a sabedoria de Deus é com S maiúscula, e para mim sabedoria só deveria existir a de Deus, só seria a de Deus, mas vamos trazer aqui numa linguagem para que todo mundo entenda, uma sabedoria humana com letra minúscula. Nós levamos em consideração isso e muitas vezes queremos aplicar isso às outras pessoas. E nos esquecemos de aplicar a nós mesmos, então, antes. Então, conforme você julgar, assim você será julgado. E veja bem, na passagem lá, eu não sei se é Reis, sabe? Eu gravo a palavra de Deus no meu coração, mas eu não sei muitas vezes onde está, em que parte da Bíblia é que eu estudei, sabe? Eu não sei porquê, mas gravo muitas outras coisas, mas os versículos assim, exatamente eu não gravo. Talvez seja o próprio Deus que queira que eu fique só com a palavra, enfim, não sei. Mas eu vou me aplicar a lembrar também dos versículos. Mas a palavra diz, não é? Lá, conforme você julgar, sim, também você vai ser julgado. E daí, lá na passagem, tem uma passagem de Davi, quando ele adultera, né? O profeta ali, se eu não estou enganada, foi Natã, traz a ele e diz, né? Certo homem fez isso, isso e isso, pegou a única ovelha que aquele homem tinha e tal, e a sacrificou. E aí o profeta traz para Davi, porque Davi era o rei, né, na época, e ele que ditava todas as leis, ele também era juiz. E aí o profeta perguntou o que nós deveríamos fazer, né? A tal homem que foi lá e pegou deste homem, a única ovelhinha que ele tinha e tal, sacrificou, enfim, esse homem malvado que fez isso, né, para essa outra pessoa. E aí Davi prontamente disse, esse homem tem que morrer, e etc, né? Tem que ser julgado, tem que ser isso, tem que ser aquilo, da pior forma possível. E aí o profeta Natã disse para ele, se não for o profeta Natã, me diga aqui, tá? Ou depois eu corrijo. Disse para ele, esse homem foi você. Foi você que fez isso. Ao tomar a mulher, né, daquele homem, você fez isso, você que está sacrificando isso. E aí caiu os butiá do bolso, desculpa a expressão, mas caiu os butiá do bolso de Davi, né? Então, e aqui entra então o entendimento, né? Davi tinha aquele entendimento acerca dessas coisas enquanto juiz, enquanto servo de Deus, mas ele mesmo acabou caindo nisso. Então, muitas vezes, você precisa se examinar. Né? Você não, nós, eu. Nós precisamos nos examinar. Porque da mesma forma como Davi estava julgando esta causa, ele estava julgando a si mesmo, porque foi ele quem cometeu este crime, né? E não que esteja errado, porque ele deveria passar realmente. Então, se ele disse que isso deve ter pena tal e tal, ele também deve cumprir a pena tal e tal. Que, na verdade, a pena dele foi com a justiça de Deus. Foi Deus que o apenou, vamos dizer assim, né? Que praticou a justiça com relação a ele, porque ele não foi morto por causa disso. Então, o método, ele importa. Tá? A partir do momento que, e primeiramente, a revelação, né? Porque o método só vai ser estabelecido a partir do momento da interpretação, da revelação daquela palavra. E aí, então, eu posso traçar, né, uma metodologia, fazer uma metodologia para alcançar aquele objetivo. E nós precisamos ter cautela para que nós venhamos entender certo, de maneira correta, conforme o Senhor quer nos instruir, e então depois como vamos proceder. Mas, no início da mensagem, que eu volto a dizer, nós precisamos não ser apressados, não sermos afoitos, porque senão nós mesmos estamos indo contra nós. Nós estamos cavando a própria cova, vamos dizer assim. Deus não quer só nos ensinar o quê,
mas Ele quer nos dar o como fazer. E para isso precisa-se de tempo. Para isso não vai ser entregue tudo de uma maneira só, num tempo só para você, e você tá entendendo e é aquilo. Não, você vai entender totalmente errado, você vai fazer errado. E isso acontece de geração em geração, gente. Sabe? Se você observar as coisas que aconteceram na própria Bíblia ali, por alguns homens até de Deus, foi por falta desse entendimento, né? Que tiveram e saíram aplicando, né? É como agora fazendo analogia, trazendo também para a área da educação, né? Enquanto professora. Se eu trouxer um conteúdo do 8º ano de língua portuguesa para o 6º ano, o grau de complexidade muda. Então eu preciso entender que conteúdo é esse, eu preciso saber que série é esta, que público é. Então, o ano é diferente. Eu preciso entender esse público. Qual é a necessidade dele agora? Qual é a fase que ele se encontra? Para então eu trazer aquele conteúdo que seja adequado para aquela fase. E para como eu vou apresentar, abordar este conteúdo? Eu tenho que ter um método. Eu tenho que ter objetivos, eu tenho que ter metas para chegar um início, um meio e um fim, para concluir aquele conteúdo daquela forma, conduzir até que eles venham acertar. E isso tudo estou falando de conhecimento humano, tá? Porque aqui estamos falando de algo que é exato, de algo que é educação, de algo que é do homem mesmo, que é teoria e prática. Para essa teoria ter uma boa prática, eu preciso estabelecer todos estes métodos. E para que a palavra de Deus tenha uma eficaz, o Senhor tem os métodos do Espírito. E para isso requer muito mais dedicação, muito mais cuidado, tem que ser muito mais sensível à voz do Espírito, tá? Porque quando nós estamos falando de algo técnico, de algo humano, fica fácil, entendeu? Elabora o método, pratica. Deu errado, volta, reconsidere e faz de novo. Mas com relação à palavra de Deus, não é só nós lermos e sairmos metralhando a palavra de Deus, achando que ela vai ter o fim que nós desejamos. A palavra de Deus vai ter o fim que ele deseja de acordo com o Espírito, porque ele é Deus. Mas nós somos homens e precisamos estar preparados espiritualmente para discernir aquilo que é espiritual, conforme diz na palavra também. Então, temos que saber o que o Senhor está nos dizendo, temos que ter diligência e depois estabelecer como que o Espírito Santo vai nos guiar, porque senão nós vamos agir conforme os fariseus, né? Como muitos de nós temos agido. Somos os fariseus de 2025, né? Que nós não venhamos praticar aquilo que eles praticaram, errar como eles estavam errando. Com certeza vamos errar, mas não incessantemente, constantemente, com relação à interpretação, naquele caso, da lei explícita. Mas hoje o Senhor Jesus, depois que esteve na terra, depois que ensinou ali, tudo que ele tem ensinado é para que nós venhamos ser diligentes, é para que nós venhamos ter tempo para meditar, levar as nossas experiências, colocar a palavra dele na nossa vida e ver o que nós estamos fazendo, como que nós estamos encaixando, onde estamos errando, para nos conhecer e assim também conhecer o nosso próximo, como a nós mesmos. Seja simples como a pomba e prudentes como a serpente. Nós precisamos buscar isso. Muitas vezes, na caminhada que tenho até hoje com o Senhor, eu fui de ler a palavra, entender que aquilo que eu estava fazendo ou que outra pessoa estava fazendo era errado e metralhar esta palavra. Sem método, sem experiência, sem tempo, sem dedicação, sem busca ao Espírito Santo, simplesmente a letra. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não quer dizer, tem gente que diz, pega a palavra, diga a palavra, o Espírito vivifica. Não, nós precisamos nos preparar, porque ao falar a palavra a alguém, nós vamos ser usados por Deus ou por quem? Então nós precisamos estar em espírito. O próprio Senhor Jesus foi metralhado por Satanás, que conhece toda a palavra.
O Senhor Jesus foi ali confrontado com a própria palavra dele. E qual foi a diferença? Qual é a diferença? Muitos conhecem também a palavra, assim como Satanás conhece. Mas a forma como ela é colocada, como ela é empregada, o método, o tempo, a forma, a condução, isso muda tudo. O entendimento primeiro, né, que veio para depois se aplicar um método. O Senhor Jesus ali tinha entendimento, vindo de quem? Do próprio Deus. Em espírito, ele tinha esse entendimento da palavra. Tal qual o próprio Satanás não tinha. Ele falou por carne. Ele falou do entendimento dele. E ali o espírito vivificou? Não, ele queria. Então, veja a diferença. Ambos, Jesus e Satanás, conheciam a palavra, sabiam do que estavam dizendo. Mas Satanás sabia, enquanto homem, enquanto conhecimento humano, ele não tinha a revelação do Espírito Santo. Mas nós temos a oportunidade de ter esta revelação e buscar esta revelação. Satanás queria aplicar a palavra de Deus ali, nua e crua, conforme foi dita por ele. Mas o Senhor tinha o entendimento desta palavra. Então, ele queria, com a palavra, matar. Mas o Senhor Jesus, com a palavra, queria o quê? Viver, queria que tivesse vida. E esta vida só vem pela revelação do Espírito Santo. E o método quem dá é Ele. Então, vamos ter cuidado, vamos ser prudentes. Em nome de... Vamos ser cautelosos, né? Vamos deixar o Espírito Santo conduzir, vamos ser tardios no falar, até mesmo a palavra. Porque conforme o que há no teu coração, conforme você tem procedido, se é ou não pela direção do Espírito, ou se é pela sua vontade, pelo seu querer, nós sabemos que não é por força, não é por violência, mas sim é tudo pelo Espírito de Deus. E quando nós aguardamos e não nos apressamos na presença do Senhor, nós sabemos determinar ali que há um tempo, há um momento, há uma experiência, cada um está passando por momentos diferentes que os seus, tá? Então você começa a compreender, a ter sensibilidade, a manifestar o fruto do Espírito, a mansidão, a misericórdia, você começa a perceber e o Espírito Santo vai te revelando, te mostrando entendimento e o método, não é? E o método ele vem traçando ali qual é o primeiro momento, qual é o segundo momento, qual é o terceiro momento. Então, não quer dizer que você agora tem um método, é assim, eu vou aplicar e vai se seguir. Não, você tem um tempo para cumprir este método. Você tem um início deste método, depois o meio e depois o fim. Então, tem uma sequência, tem um tempo. E com relação à palavra de Deus, este tempo, todo este método, e antes o entendimento para então ter o método, vem pelo Espírito e no tempo de Deus, da maneira como Ele vai te conduzindo. E não se apresse, tá? Busque em Deus a calma, a paciência, a prudência, a simplicidade e seja, que seja não existe, tardio no falar. Deus te abençoe.